Enfim, meu nome é Rosivânia, né? Sou cacique aqui da aldeia de Felipe, né? A gente tem uma honra de receber vocês, os estudantes, professores, né? E a gente está aqui à disposição, né? Para a gente ajudar vocês no que a gente puder, né? Assim espera. Está aqui aberta a perguntas, né? Quem tiver pergunta, dúvidas. Pode perguntar, gente, qualquer coisa que perguntar aqui sobre alguma dúvida, sobre ele, a própria comunidade, né? Pode perguntar. Os queridos, eles vieram de onde? Do norte da Bahia. Aí vocês migraram pra cá. Foi. 96, né? Eu vou fazer para ver se né, acaba, né, vocês chegando, vou sentar aqui, chegando, né, as perguntas de vocês, se já vai lá direto na resposta, na verdade. E eu sempre gosto de fazer um resumo da história, né, do porquê que a gente chegou aqui, né. Em 96 aconteceu um conflito interno na aldeia mãe, né, onde a gente perdeu família, onde nosso pai foi baleado, né? E, inclusive ele sempre gosta, quando a gente toca nesse assunto, ele sempre gosta de mostrar a perna, né? Ele está mostrando a perna dele para todo mundo, que até hoje tem tubo na perna. E aí, em 96, aconteceu esse fato lá. Vou distrair, estou escutando? E aí ele passou 3 meses internado numa cidade chamada Sincero Dantas. E a partir daí, ele decidiu, né, conversando com a minha mãe, decidiu não voltar para a aldeia mãe, né? Porque ele disse que se ele voltasse para a aldeia mãe, ele seria um homem morto, né? E aí acabou que ele conversando com a minha mãe, que na época nós era todo mundo criança, e aí ele conversando com a minha mãe decidiu sair. E nessa saída, a gente rodou por vários lugares. A primeira cidade que a gente ficou foi Sincero Dantas, depois a gente foi para Paulo Afonso, onde tem a FUNAI, né? Paulo Afonso. A FUNAI na época deu apoio a ele para poder ir procurar uma outra área, só que desde então ele ficou rodando. Aí essa equipe acabou que desse tempo a gente acabou vindo parar em Muquém de São Francisco. Aí de Muquém de São Francisco ele sempre naquela subida e descida, Salvador, Brasília, Paulo Afonso, né, procurando uma área. E a FUNAI na época dava apoio a ele para poder ele estar viajando, tá buscando essa área para poder ele fazer a aldeia dele, né? Do jeito que ele queria. E aí, quando foi... E nesse meio desse tempo, nós crescemos aí, né? Sem saber o que era escola, sem saber o que era estudar. E teve vários de nós aqui que vieram concluir o ensino médio já depois de minha avó, já agora, recente, né? E... Aí quando foi em 2010, né, aliás, antes de 2010, ele veio aqui para Barreiros, né, conheceu, viu uma área aqui em Barreiras Norte, onde essa área ele viu, gostou, que era na beira do rio, né, e aí pegou o documento, conversando com o pessoal lá, eu sei que a FUNAI viu também, estava junto, eu sei que acabou, né, a FUNAI, né, levando as papeladas, documentos, enfim, levou esse documento para Brasília. Quando foi em 2010, e nessa época, quando ele veio olhar essa área, junto com a FUNAI, só tinha um casal de idosos lá dentro, uma casinha de pedra, e aí ele disse que a terra era essa, né? Que o sonho da gente era o quê? Pegar uma área onde não tivesse nada de construção, né? O sonho nosso, inclusive o dele, né, também era pegar uma área onde tivesse realmente mata bruta mesmo, né? Para a gente começar realmente do zero. E aí ele gostou dessa área. Só que quando foi em 2010, saiu na publicação, né, até sendo do Óleo dos Piriri. Quando a gente foi tomar posse, quando a gente chegou lá, o terreno que a gente viu estava toda loteada, né? E aí já tinha a mentora, né, que foi a Codevasf, que na época fez a mesma a doação que ela fez para a gente, e ela fez a mesma doação para o conselho na Itaú, né? E quando a gente chegou, inclusive no dia, a gente foi recebido por o pessoal que estava laborando em cima de carro, com arma, com moto. Então, assim, ele se sentiu ali ameaçado. Então, ele disse que ele já tinha saído do conflito. Então, para ele voltar para um conflito que era pior, porque quando é um conflito de indígena, ainda tem a opção
Chiquitinho. Chegou no final da tarde, o pessoal da Cadebasco falaram com ele que disse que tinha uma área de terra onde pudesse colocar a gente no tempo provisório. O tempo provisório foi esse, tempo foi se estendendo para 1, 2 anos, 3 anos, e o tempo foi passando. E aí a gente viu que era mais enrola, que a Cadebasco não ia resolver o problema que estava no terreno lá, a FUNAI muito menos não ia resolver, a Justiça também não ia resolver a situação que estava lá, e muito menos o INCRA, né? E aí, nesse tempo, tendo em vista que a gente já tinha passado por tanta situação difícil, nessa trajetória de 96 até 2010, e ficamos felizes por a gente ter conseguido, só que infelizmente a gente não teve aquele privilégio de chegar assim, vou chegar e ficar diretamente na terra, né? Porque que já estava esse problema. E a gente já vê com mudança diretamente. Inclusive até hoje tem um papagaio aí que vem nessa mudança, entrou um cachorro, um bocado de bicho ainda vem de Botirama pra cá. E aí eu sei que acabou que a Cadebasco colocou nesse dia. Aí quando foi mais ou menos no ano de 2018, por aí, estava acontecendo essa audiência, a gente não estava tendo ciência do que estava acontecendo, porque as pessoas interessadas eram o quê? Nós indígenas quanto a FUNAI, né? A FUNAI nunca, eu não sei, eu até então eu nunca entendi o porquê da FUNAI, né? Na época, quando a gente chegou aqui nessa área aqui, a FUNAI que meio abandonou a gente. Então assim, a gente nunca conseguiu entender por que a FUNAI nunca chegou para mim, pelo menos, da explicação da situação do que estava acontecendo naquela época. E aí chegou um senhor aqui, né, que hoje a gente considera ele, né, como o padrinho da aldeia, né, porque é uma pessoa assim, que na época chegou aqui querendo saber, como todo curioso, digamos assim, né, querendo saber o porquê, como foi que a gente chegou, de onde a gente surgiu, de onde a gente veio, enfim. E aí ele chegou e puxou o assunto com a gente foi sentamos com ele, conversamos, explicando. E aí ele disse, hoje eu tenho como ajudar vocês. E a partir dali as coisas foram se clareando mais, né? Porque o genro dele era a pessoa, né, braço direito da juíza que estava com o documento da nossa área, e aí ele disse que poderia ajudar. Só que a partir dali a gente começou a ter acesso às audiências que estavam acontecendo em Barreiras. E aí chegou, eu me lembro como se fosse hoje, chegou uma das audiências que entrou dois dos nossos, inclusive, né, a Luciana, e lá o pessoal lá ofereceram 480 mil, né, para poder a gente pegar esse dinheiro e esquecer da situação, né. Só que o objetivo nosso não era dinheiro, o objetivo nosso era o quê? A terra, né. E aí deram 15 dias para poder a gente pegar esse dinheiro, e a gente pegar esse dinheiro e olhar umas outras áreas por aí, né. Só que eu sempre digo assim, até nas melhores famílias acontece, né, uma brigueira aqui, outra da lá, e esse dinheiro parece que ele veio assim para, não sei, bagunçar um pouco, né, a mente de alguns aqui. E aí eu sei que eu mesmo fui de uma desses que falei, na época quando eu era cacique ainda, né, e aí eu falei bem assim, eu falei, ó, depender de mim eu não vou pegar esse dinheiro, se quem tiver de acordo eu não quero pegar esse dinheiro, até porque o dinheiro para nós hoje não é uma garantia assim, porque se fosse para dividir por família, naquele tempo tinha quase 18 famílias. E eu falei, não, dinheiro a gente não quer dinheiro. Então assim, já que eles têm o direito de fazer uma proposta, inclusive o senhor, né, estava aqui também no dia, esse senhor que sempre ajudou a gente, falou com essa comunidade, por que vocês não levam a proposta? Como essa área aqui é Cadebasco, a de lá também é Cadebasco, porém vocês vão perder muito, né, porque a área lá, além de ser 126 hectares, toda na beira do rio, e essa daqui 34,5, né? E além do mais, ela não é uma área toda completa, né? Vocês podem ver, a pista passa aí. Aí da pista para lá passa o... Como é o nome? O canal. Aí do canal para lá, né, já tem, então são divididos em 3 pedaços. Esse território pequenininho. E aí a gente levou a proposta, né, para a juíza. Então a gente tem 15 dias para poder a gente decidir se pegar o dinheiro ou se continuar batendo na tecla do terreno lá, né? Mas Deus é tão bom, eu sempre falo isso aí, né? E Deus foi tão bom na época, na nossa vida, que quando a gente levou a proposta, por menos de um mês saiu a documentação, né? A juíza acatou a proposta e aí a gente não aceitou o dinheiro e a gente pedindo
aliás, levamos um acordo, aliás, fazendo o pedido da troca desse terreno por Urubilá. Em menos de um mês já saiu a documentação, tudo para esse lado aqui. Então, a documentação de lá já esqueceram. Então, assim, daí para cá, aí a gente veio, né, ficar mais sossegado. Quando foi em 2020, quando? 2021 foi? Quando foi em 2021, saiu, agosto de 2021, saiu a homologação desse daqui. Hoje, graças a Deus, né, podemos dizer que a gente está meio tranquilo, sossegado, entre aspas, porque assim, a gente passou de 96, né, moramos em vários lugares, em várias aldeias diferentes, com outro povo diferente. A nossa cultura, porém a gente tem uma tradição, porém por ser todo mundo indígena, a gente tem uma tradição diferente. Então assim, a nossa cultura, a gente sempre manteve ela viva, mas quando a gente chegava no território do outro, a gente tinha que respeitar a cultura dele. Então assim, a gente praticava também a cultura do outro, né? Então a gente passou por várias turbulências nesse meio desse tempo pra cá, mas hoje, graças a Deus, a gente está bem, né? E estamos aqui, vai fazer 15 anos já, em dezembro, né? 16 anos. Ainda bem que tem, né, uns 2 porta-vozes para me ajudar, né? Então, assim, vai fazer 16 anos, né, que a gente está aqui. 15, que para minha cabeça é 15, né? E aí eu sei que, enfim, acabou que, graças a Deus, hoje a gente está aqui, né, atrás das políticas públicas. Vocês podem ver que os casarão que a gente mora, é uns casarão já todos pistiorados, né? A gente, na verdade, quando é tempo de chuva, a gente fica com medo dos casarão cair, porque já estão todos rachados. Reforma para a gente conseguir, a gente não tem, né? Verba o suficiente para a gente reformar. Aí o que foi que a gente fez, né? Quando a gente chegou aqui logo, aqui atrás tem uma escola hoje que está desativada, que a gente morou, como era uma salona, e ficou todo mundo junto, né? E aí depois que isso aqui foi desativado, e aí a gente decidiu, né, dividir esses casarões. Só esse casarão aqui, passando ficar errado, tem 6 famílias, só nesse aqui. Aí tem aquele casarão ali, tem outro ali da frente, tem mais outro ali atrás. E se vocês forem ali de baixo, a gente chega a dar dó, pra só olhar, porque é uma preocupação, o telhado caiu, rachão, que dá praticamente nem passar pelo meio, mas enfim. E eu sempre digo, Deus está no controle de todas as coisas, né? E aí a gente está aqui nessa pegada, né, tentando, né, nos levantar cada dia mais ainda, né, independente de situação, a gente sempre, né, pratica a nossa cultura, o fortalecimento da cultura, da nossa tradição, para poder a gente não ver, né, os pequenininhos, né, que vem nascendo aqui, já tem muito, graças a Deus, né, e a gente tentar levar para eles o que a gente realmente, né, aprendemos, nascemos e criamos, né, na verdade, com cultura. Então, assim, para que a gente não venha deixar eles aprender essa cultura. Oi, vocês têm uma língua própria? Então, o português, né, mas o idioma que a gente usa é o tupi-guarani, porém a gente perdeu, né, o idioma, né, que meu pai fala bem assim, a língua todo mundo tem, meu pai, né, e aí, mas a gente usa o português normal, mas o idioma é o tupi-guarani, onde a gente está em busca também justamente de um professor para poder, né, a gente está fortalecendo e ensinando isso aí também, né. Como vocês reagem à ignorância dos não indígenas em questão das piadas, dos estereótipos que eles carregam, em questão, um exemplo de piada que vocês sofrem muito, né, enfrentam, é a questão de eles são bem de vida, eles têm a Bolsa FUNAI, e outras questões também que os estereótipos de acharem que vocês são desatualizados. Como é que vocês enfrentam com essa ignorância dos não indígenas? A gente nem falaria ignorância, a gente falaria preconceito. Né? O racismo, o preconceito, a gente encontra a cada passada que a gente dá, a cada caminhada, a gente está sempre se deparando com essa situação. Porque os indígenas verdadeiros são da Amazonas. Você tem olhos estiradinhos. Você tem cabelo estiradinho. A pele de vocês é diferenciada. Você não fala o idioma. E aí, a gente tem que debater
Vocês sabem que no tempo da colonização houve muitos estudos com as indígenas, com as negras, então houve a discriminação. Então até hoje se sofre, não só no período da colonização, como hoje ainda nos territórios, as indígenas eles são estripadas, são violentadas, principalmente nos territórios que tem ouro, que tem minérios, e que eu acho que vocês acompanham aí como é que estão, não só o Ananã, mas também o extremo sul da Bahia, o oeste também, a gente já teve alguns casos. Então as mineradoras estão sempre ali adentrando dentro dos territórios, e todo dia a gente sofre, né? Sofre bullying na escola, nossas crianças sofrem bullying. No período, por exemplo, agora que a gente tem oportunidade de estudar, aí um pouco das culturas, eu mesmo estou manchada até pelo som, né? A cultura ficou tatuada. Então, quando eles chegam na escola, aí ficam dizendo algumas brincadeirinhas que não é do agrado. Então, sempre que a gente faz nossos rituais, se eles chegam no outro dia com cheiro de fumo ou de essência, então sempre eles sofrem, né? Sempre sofremos isso. Então, o preconceito a gente nunca deixou de existir, nunca deixou de sofrer. E está muito anos longe de deixar esse preconceito chegar perto de nós. E as crianças gostam de ir para a escola? Gostam. Em questão a esses bullying aí, eu sempre falo por nós aqui. A gente não tem que ter vergonha do que a gente do que a gente está sendo hoje, né? Porque eu acho não, pelo menos eu, né? Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, né? Principalmente, né, quando o pessoal fala, não, você tem cacique, é mulher, não sei o quê, né? Mas assim, e o preconceito ele existe em todo canto. Inclusive mesmo eu com, né, tenho 7 anos, se eu não estiver errada, que eu assumi a cacicada aqui dentro, mas para poder ser, entre aspas, aceita no mundo, né, os cacicados homens, foi muito difícil também. Né, que tem outros caciques, né, que inclusive, né, uma referência aqui no Canto São Francisco, né, Maria Quiriri, quando ela começou, que ela tem o quê? 30 anos de cacicado, ela sofreu muito. E aí ela é uma pessoa muito assim, como é que se diz, eu como se usar a palavra certa, ela fala sem ter medo de falar, sem ter medo de expor o que ela pensa. Ela falou bem assim, do mesmo jeito que homem pode ir nesse caralho, eu também posso, então vou seguir, acabou-se assim. Então assim, e a gente, né, no primeiro obstáculo, né, enquanto moleque, a gente ficar com medo, porque assim, não é porque ser cacique é ruim, não é porque ser cacique é bom, é assim, uma coisa que uma coisa assim que é uma responsabilidade muito grande. E quando você chega no mundo, né, nossa organização assim, principalmente em viagem, eu agora recente eu fui participar de uma reunião, né, em Paulo Afonso, aonde eu viajei daqui até Ibotirama, né, daqui até Ibotirama, que lá eu encontrei com ela, né, outra cacique. E dessa van daqui para Paulo Afonso, sabe quantas mulheres foi? Só nós duas. O resto era só homem dentro da van. E nós bem lá. E ela ficava se olhando, ela sentou, eu sentei na frente, ela sentou um pouco atrás. Aí, mas mesmo assim a gente fica com aquele meio assim, não é com medo. Mas porque tu olha assim, você sozinho no meio de tanto homem. Mas se a gente está ali, é porque o nosso povo escolheu para a gente estar ali. Então assim, é muito difícil. Em questão aos bullying, né, os preconceitos nas escolas, eu sempre falo, é o meio de fortalecimento. Então assim, a gente ignorar e pegar como sabedoria. Então assim, porque uma coisa que eu aprendi também, né, a gente só dá o que a gente tem. Então, se a pessoa vem com gracinha, com desprezo para dar, isso é da pessoa, não de mim. Então, eu sempre converso isso com as crianças aqui, para todo mundo. Isso aí não é você que está dando, são as pessoas que estão lhe dando. Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, não fala bem assim, o mundo está horrível, o mundo está ruim. Não é o mundo. O mundo está do mesmo jeitinho que Deus deixou. Agora, as pessoas que estão se transformando a cada dia, não é o mundo. Aí eu sempre falo para eles bem assim, ó, não são vocês que são ruins. As pessoas que enxergam do jeito que ela enxerga e tentam passar. Porque eu aprendi uma coisa que eu digo assim, então, se a pessoa vem me dar um abraço, eu dou um abraço. Se a pessoa me
pode feito, com certeza eu vou responder pode feito. Então, hoje eu só só dou o que a outra pessoa me dá. Então, independente, às vezes a gente até ignora um pouquinho para poder não chegar, né, em outras palavras, em confusão, né? Então, assim, o preconceito a gente sabe que ele vai existir em todo canto, seja em casa, na escola, né, no trabalho, em qualquer, até mesmo nos movimentos, né, até mesmo em uma roda de conversa, porque a gente participa de roda de conversa na UFOB, né, na faculdade, na escola, sempre vai ter um ali que vai estar com um olhar diferente. Mas uma coisa que eu sempre falo, ó, o bom mesmo é quando você se põe no lugar do outro para você saber, né? Então, assim, porque ninguém, uma coisa que a nossa mãe sempre falava, que ninguém em cima dessa terra é melhor do que ninguém. Não é porque que você é branquinha, bonitinha, que você é melhor do que eu, que sou morena, que sou negra, que você é melhor, não. Porque o que prevalece dentro de você é sua alma, né? Sua consciência. O que você é. Então, isso é o que importa pra gente. Em relação à acessibilidade da escola, a questão dos deslocamentos, a escolha, né? Vocês têm o poder de escolher a escola que vocês querem colocar os seus filhos, ou mesmo o estímulo para vocês continuarem estudando. Tem escola aqui na aldeia, como é que funciona? Né? A gente tem o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, no ensino fundamental, vocês conseguem transporte, acontece aqui na escola, né? Que é fornecido pelo município, ou o aluno, o menino indígena, ele se desloca? É assim, a gente... hoje a gente está lutando por uma escola indígena dentro da nossa comunidade, né? Porque uma escola indígena dentro da nossa comunidade, ela vai ser uma escola diferenciada em que sentido? Não é menosprezando, né, a escola do não indígena, não é isso. É porque assim, na escola né, uma escola indígena dentro da nossa comunidade, a gente vai ensinar realmente só o que é da cultura, né? E os alunos daqui, tem os alunos, né, que tem os que estão no ensino médio e tem os outros que estão no fundamental, que é do pré, né, e por aí vai. Em termos de escola, minha escola, assim, a gente tem, né, sim, no caso, a gente tem uma escola aqui próximo do Bucamba, a gente tem uma escola ali, não é, no povoado do Tatu, né, a escola mais próxima, que tem sim ônibus, mas para poder esse ônibus chegar, né, para nossos alunos, outro preconceito, né, que a gente sofreu logo no início, né, os alunos daqui não tinham acesso ao ônibus, onde eles passavam aí todo dia, e os alunos daqui, para poder conseguir, a Luciana teve que, né, por incrível que pareça, eu acho que eles nem adivinhavam, na verdade, o que ia acontecer no dia. Luciana foi convidada para participar de uma palestra, Luciana, com mais de um outro indígena. E aí, quando chega lá, a Luciana vai, era uma certificação da escola, do município. E aí, onde deram 5 minutos para a Luciana falar. Quando ela começou a falar, na mesma hora, quando ela começou a falar, eles foram lá, cortaram o microfone. Eu falei, não, vocês podem cortar, mas eu vou falar do mesmo jeito. E por sorte, nossa, nesse dia estava quem? O procurador, defensor público e a secretária, né? Todo mundo lá. E aí ela disse, eu não acredito. Ela disse, bom, se vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo aqui agora, vocês pegam, vocês estão de carro, agora já vai dar tantas horas. Mas bora lá e vocês vão ver a mãe que está saindo agora. E a gente vai lá para a porta da escola. Quando for tal hora, a gente volta e vocês vão ver onde é que estão indo. Então, assim, a mãe daqui saía para ir aqui. Saía para ir para a escola, levar. Era do tamanho dele e andava 3,5 km todo dia a pé. Todas as crianças, eram 6 crianças que saíam pleno meio-dia para pegar de 1h da tarde e andava 3,5 km e o ônibus passando aí. O ônibus passando aí. Eu sei que a partir daí, a partir dessa conversa que a Luciana teve lá, foi que ela vai ter acesso a essa questão. E aí, terminando, né, sua pergunta, de responder sua pergunta, a nossa preocupação hoje, né, dos nossos alunos, né, nas escolas fora da aldeia, porque lá ele vai aprender justamente o que está diretamente escrito lá, né, o que os professores ensinam, que eu ainda falo, não ofendendo os professores, que os professores, tem professor que ainda não focou diretamente na verdadeira história do indígena, dos povos indígenas, ele nunca focou.
Quem só tá falando ali bonitinho, a história do Pedro Nosso Cabal, que foi Pedro Nosso Cabal que descobriu no Brasil, que não sei o que é bonitinho. Que eu já fui aluna que inclusive, né, teve um dia de prova, até prova de história mesmo, inclusive, e eu estava, né, nessa sala de aula nesse dia. Quase fui expulsa, né, do dia, inclusive, da sala, porque a professora veio para cá, aplicou uma prova, não sei o que lá. Eu falei, não, eu sou indígena, vou botar o que eu sei, professora, aqui não é desse jeito. Então, assim, eu vou colocar aqui. Ela, mas Rosivânia, mas a professora que sou eu. Falei, e a indígena sou eu. Então, no livro está falando de quem, né, desse livro, então eu vou... E, inclusive, também, questão de preconceito, que a Luciana falou, a gente costuma fazer as pinturas, né, tudo direitinho no corpo. Então, chega um tempo que a gente fica praticamente nu, né? Então, assim, a gente também é muito criticado da questão das nossas vestes, né, da questão da cultura. E aí a gente é muito criticado. Falei assim, eu gosto de ser do jeito que eu sou, né? Porém a gente usa, né, que nem, né, tô de unha pintada, mas usa um batom, usa uma maquiagem, porque eu aprendi, infelizmente eu aprendi. Mas isso não significa, né, que eu vou tirar as minhas características. Jamais eu vou deixar de ser. Eu não consigo ser uma outra pessoa, a não ser eu mesmo. Então isso não vai me mudar em nada, roupa, calçado, nada, telefone, isso aí é a pior besteira de quem pensa. Eu tenho outra pergunta. Enquanto, em questão das pessoas que se apropriam da cultura de vocês, que são as pessoas, vamos se dizer, antes a cultura de vocês era motivo de chacota, hoje em dia eles querem imitar vocês. E aí, como é que vocês, como eu posso dizer, o que vocês acham disso? Porque o que antes é feio, até algumas pessoas acham isso, mas hoje em dia as pessoas querem imitar, querem se autotitular, autodeclarar, sendo que não são. E apropriar, né, dessa cultura. Realmente, é como diz, né, o indígena está na moda, né, o quilombo está na moda. A gente fica feliz porque a gente está tendo mais visibilidade, principalmente, eu vou dizer, nós aqui que vivemos em Barreiras, tem muita gente de Barreira que diz, que tem índio aqui, tem índio. E tem aldeia? Tem sim, onde fica. E hoje você sabe, nos eventos que a gente participa, muita gente quer fazer as gratuitas, quer usar os nossos livros, muitos deles querem se colocar, e deles que vão até as nossas camas. E aí, essa você falou, né, auto-titular indígena ou quilombola, uns deles realmente é porque tem o sangue indígena, tem o sangue quilombola, e outros porque eles querem tirar o proveito nas cotas da universidade, e alguns pequenos benefícios que os indígenas têm. Para vocês terem ideia, hoje, a gente que vive no território, vive aqui, no nosso modo, sem poder ter acesso a uma linha móvel de celular, como vocês têm na rua, a gente utiliza o nosso celular através do Wi-Fi. Se tiver um temporal, a gente está sem energia, às vezes está sem telefone também. E que hoje ainda melhorou muito, porque a gente está agora, a fibra ótica está passando aí no nosso território, mas antes era via rádio. Quando dava o primeiro trovão, acabou-se a energia, acabou-se internet. E aí o que é que acontece? Esses benefícios, eles vêm, cada dia a gente diz, prejudicando quem está dentro do território. Por quê? A gente está na luta, a gente está na guerra, a gente está na batalha, todo mundo. A gente está aqui passando frio, calor, se tiver de passar fome, passa fome todas as coisas. E muitos estão na cidade, né, bem boa, e querem ter mais direito do que está no território, buscando, lutando, porque quando a gente sai para a luta, os benefícios não só vêm só para os que vivem em Barreira. Porque a gente já está com o nosso território demarcado, beleza, mas temos outros parentes que não estão com o território demarcado, e que a gente sabe que ele está dentro do território. Então a gente, quando tem os movimentos, a gente passa uma semana acampado, como a gente passou agora do dia 1 ao dia 8,
em Brasília. E aí a gente leva sol, chuva, sereno, frio, calor. Estamos ali para tentar conquistar nossas políticas públicas. Como vocês veem, o nosso território aqui está carente das políticas públicas, que são nossas habitações, as escolas, uma creche, um posto de saúde. Então a gente está em busca disso aí. Como temos outros parentes que sim. E aqueles que estão na cidade, eles muitas vezes são mais beneficiados do que nós que estamos já na luta, porque sempre chega primeiro na cidade, a prefeitura vai receber o benefício. O governo federal vai mandar para o governo estadual, o governo estadual vai mandar para o governo municipal. E aí, quem está no município, às vezes, recebe mais do que a gente e às vezes a gente nem recebe nada. São mais distribuídos. Uma parte bem prática, né? A pandemia. A pandemia, todo o oeste, nós temos 16 aldeias e etnias, né? 14 são reconhecidas e 2 em busca de reconhecimento. Na pandemia, o Ministério da Saúde, ela repassou para todo o município que tinha área indígena um valor. Então aqui para a Barreira chegou 4.285.000. Aí você pergunta, o que foi que vocês receberam? A gente não recebeu um álcool, a gente não recebeu uma máscara, a gente não recebeu uma barreira. Então nós não recebemos nada desse dinheiro. E aí quando nós fomos atrás, que o pessoal da FUNAI e o pessoal da saúde disse, olha, o município aí teve tanto, o Angical teve tanto, o Botirana teve tanto. A gente foi atrás, fomos lá no CRAS saber, né? E aí a resposta que a gente teve depois de uma semana, um ofício desse tamanho, dizendo que o dinheiro que tinha chego foi gasto nas barreiras sanitárias do município. Não é, o dinheiro é dos indígenas, né? Pelo menos uma cesta básica, ou no mínimo as máscaras, o álcool, né? O tratamento que estava sendo naquele período o mais completo para poder a gente não ser contaminado com a Covid. Graças a Deus, das 14 aldeias, essa aqui foi a única que não contraiu a Covid, porque a nossa cacica, ela foi bem coerente, ela vai fechar o portão, acaba a visita, só vai sair realmente em extrema necessidade. Geralmente era eu que saía, levava os pedidos da aldeia todinha e trazia. Mas são esse tipo de coisas que são acarretadas no nosso dia a dia. Como muitos de vocês acham que a FUNAI é para ela fazer a parte social dos indígenas. Porém não faz, ela deixa muito a desejar, né? Da pandemia para cá, a última cesta básica que a gente recebeu da FUNAI foi em 2018. E depois da audiência, porque justamente o procurador federal da FUNAI estava na audiência, e a juíza disse que a gente era muito bem assistida pela FUNAI, e a senhora está equivocada. Qual é essa assistência que a senhora fala? Não, vocês recebem cesta básica mensalmente. Eu digo, olha, pelo menos lá na aldeia já tem muitos anos que não chega. Está aí o procurador federal, se ele tiver mentindo, ele mandar me prender. Então, por 2 semanas depois, aí a juíza disse, eu não acredito num negócio desse, vocês, como é que fica isso? Eu não vou providenciar, vou ver isso aí. Aí chegou realmente a cesta básica, mas na pandemia não recebeu nada. Como o pessoal acha, não, o cacique recebe salário. Não, o cacique não recebe salário, o pajé não recebe salário. Então, todo mundo aqui trabalha em prol de si e da comunidade. Então, não pensem vocês que a gente tem benefício da FUNAI. A gente perguntou, foi alguém que falou, né, que fala... Porque tem muita gente que pergunta, que acha, né, que vocês recebem o Bolsa FUNAI. Bolsa FUNAI. Todos os indígenas A gente não recebem. recebe nem visita do... Então, essa Bolsa FUNAI nem existe, né? Nada, não existe não, isso é conversa porque... Mudando aqui de assunto, já indo aí para outro viés, porque daqui a pouco os alunos lancham, aí a gente tem que deitar, né, pegar o beco. Eu gostaria muito de saber sobre as suas técnicas de plantio. Vocês têm uma roça própria? Quem é que planta? Quem é que é o responsável? Como é que vocês fazem? Porque assim, geralmente quando a gente não tem muita coisa,
que recebe os outros, a gente tem que contar. Né? Como é que é a técnica de plantio de vocês? Quem é que fica responsável? Tem uma pessoa? Então, a gente está, tem mais ou menos uns 2 meses por aí, se eu não estiver errada, que a gente está num pico muito grande aqui, né, na questão da roça. Né? A gente tem, na verdade aqui hoje mesmo a gente planta muito hoje feijão verde, né, que é o feijão de corda, né, que o pessoal chama feijão burutuba, É naquele lado. do outro lado. E mandioca, e batata, abóbora, essas coisas assim. Mas, por exemplo, né, a gente trabalha muito com mutirão. Né? Agora não, que melhorou muito a nossa situação aqui, mas quando a gente chegou aqui, aliás, na verdade, quando a gente chegou aqui, com um tempo provisório que eu falei, o pessoal disseram que a gente não podia mover uma folha de um lado para o outro, só que a gente foi muito teimoso e, de certo tempo, a gente começou a mexer na terra e a gente começou a trabalhar. Na época, a gente pegava vamos supor, 2 hectares de terra, um exemplo, né? Por aí. E a gente limpava tudo na foice, tirava o mato e ali a gente fazia como é que chama? O suco, né? Era tudo na mão, né? Na enxada, para fazer o suco, né? E aí era serviço que aí era para rolar o quê? Praticamente 2 semanas, né? Fazendo esse serviço até terminar para concluir. E hoje a gente ganhamos um trator, né, pela nossa associação, graças a Deus, a gente conseguiu abrir a nossa associação e aí a gente recebeu o trator, onde facilita muito o serviço da gente. Então assim, hoje a gente só faz o quê? Né? Limpar, mesmo assim a gente trabalha ainda com mutirão, a gente vai lá, né, por exemplo, tem a roça da comadre, tá lá um pedaço bom para limpar, ela fala, olha, quem tem um grupo, né, no WhatsApp também, ela fala, olha menino, amanhã, tal dia, eu vou dar café, almoço e vou levar lá para a roça, e aí sobe todo mundo para a roça da comadre. Aí serviço, por exemplo, que a gente fazia para poder dar conta de limpar 2 semanas, desde o dia a gente consegue fazer o serviço. Então, ajudando uns aos outros, a gente consegue manter o nosso, né, legumes, né, pronto, né, e ajudando uns aos outros dentro da aldeia, mas que antes a gente não tinha. Então, através do trator, né, que a gente ganhou, facilitou muita coisa para nós, mas a gente costuma plantar. Quando a gente tem bastante e que isso a gente planta não só para o nosso consumo, a gente também tira para vender. Mas só que houve aqui umas questãozinhas, né, que eu não gosto muito bem de falar sobre isso, mas que a gente passou quase 2 anos sem subir para a roça. Esse ano que a gente meteu a cara e começou a subir para a roça, onde a gente já tiramos algumas coisas da roça, onde a gente já tornou a plantar de novo. Não é feio a gente subir nas roças hoje para mostrar nossas roças, então, graças a Deus, está todo mundo trabalhando. O que não está trabalhando na roça, está trabalhando, né, no artesanato, né, que depois vocês podem ver o material que a gente também trabalha, que é feito aqui mesmo dentro da aldeia, que apesar que os nossos artesanatos, a maioria dos nossos artesanatos, a terra aqui, infelizmente, é uma terra muito rica em serviço de água. É uma terra muito rica em você dizer, vou plantar um pé de pimenta, um pé de pimentão, um pé de coentro, uma batata, uma mandioca, um feijão. É uma terra muito boa, é muito rica. Mas em termos de, por exemplo, a gente quer um barro para nós fazer o nosso, né, um pote, um prato, já não presta. A gente quer uma palha, a gente já não tem, por exemplo, para fazer um cesto, para fazer um brinco, para fazer uma esteira, já não tem também. Então, assim, muita coisa que a gente faz, semente. A única semente que tem aqui, que está aos 4 cantos da aldeia, é Leoceno, que é a bicha parece um bicho de outro jeito, a aldeia, mas enfim, a gente só tem que agradecer a Deus. Mas de outra semente, a gente não tem outro tipo de semente dentro da aldeia, porque quando a gente viaja assim, para, por exemplo, os eventos, a gente costuma coletar semente. E essa semente desse pau, que eu até esqueci o nome, que tem uns aqui que a gente cata as sementes dele aqui ainda. Inclusive, a gente teve uma vez que caiu ali, que eu quase chorei ainda, né? Enfim, mas isso é coisa do tempo mesmo. A gente vai ficando velho, chegou uma hora que a gente tem que deixar um para ir para outra, a mesma coisa são as árvores. Então, assim, mas assim, a gente nunca deixou de fazer os nossos artesanatos por o terreno não oferecer. A gente sempre acaba buscando. Por exemplo, esse barro que a gente está trabalhando, só para vocês terem ideia, esse barro a gente busca ele em Botirama, porque aqui
a gente ainda não conseguiu encontrar um barco. Então, assim, se fosse para poder hoje a gente dizer assim, não vou fazer porque aqui não tem, então isso aí ia aqui meio que acabar ainda a cultura, né? Que foi uma herança que nossa mãe deixou. Então, assim, se a gente fazer, não vou fazer, então isso aí já ia ficando de lado, já ia se esquecendo por a falta de vontade da gente não querer voltar para frente. Em relação à agricultura, Nosso tipo de plantio, né? É bem ecológico, bem natural. A gente tenta buscar o melhor alimento para a gente, sem a exploração dos problemas. E também usamos dentro da nossa comunidade a economia solidária. Então, nunca passa por assim. Ela tem a mandioca, que é a batata doce, que já prova, precisa da mandioca, já. Então, a gente usou esse sistema e sempre usa desde a pandemia. Então, aqui na pandemia a gente não teve a perder. A gente sempre faz isso um com o outro. Sempre que tem uma família mais necessitada, a gente chega. mas de fora vocês não recebem políticas públicas nenhuma de sociedade, vocês não recebem nenhum apoio de insumos, sementes para o plantio, para a prática da agricultura. Por incrível que pareça, tem o quê? 15 anos, né? Que vai fazer 15 anos que a gente está aqui. Por incrível que pareça, todo mundo faz essa pergunta lá. É, porque a terra é não boa, é, tem tudo pra... e isso não é mentira. Isso que eu vou lhe dizer. A gente passou esse tempo todinho. Sabe qual apoio que dava a gente aqui, pessoal? O pessoal de São Desidério, o prefeito de Santa Rita. Mas, por aqui, por nós sermos município de Barreiras, não, minha irmã. A gente... Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, ó. Se a gente tem a terra, o pouco que a gente tem, vamos caçar meio de plantar para poder pelo menos a gente se manter. Então assim, a gente sempre está naquele vírus, porque, por exemplo, a gente planta uma roça de feijão aqui. Aquela roça ela está no ponto de já está florando, a gente já vai correr para poder plantar outra, para quando essa aqui vier acabando, essa aqui já está chegando. Então assim, a gente sempre, é que nem eu disse antes, a gente passou por um problema aqui, que eu não gosto muito de citar isso, mas a gente voltou para a roça esse ano com tudo. E esse ano o secretário né, de Agricultura do município de Barreiras, né, e aí, através do conhecimento que ele foi o professor de Luciano, e aí, através disso, esse ano que a gente recebeu uma muda de maniva, que inclusive até essa muda que... Porque assim, a gente aprendeu do jeito. Aí chega um negócio para poder pra gente fazer de outro jeito. Não é um negócio assim tão melado que a gente fica sem saber, entendeu? Mas esse ano foi que a gente recebeu as sementes das manivas para poder a gente trabalhar. Também eles deram ajuda no diesel, na máquina. Esse ano. Quer dizer, abriu as estradas para a gente. Então, assim, a prefeitura, a pessoa do professor chegou, disse que a gente precisasse, ele nos auxiliar, disse que estava aberto o diálogo com o prefeito, né? Podia fazer essa agenda para a gente. Mas assim, também ele chegou num momento muito preciso para a gente retomar as nossas, né? Porque a gente estava com as duas fechadas, o material lá em cima. Nosso trator, ele só é agrado e suco, né? E aí ele falou, vou dar hora máquinas a vocês, para vocês usar essas horas abrindo as estradas da roça. Porque é muito caro uma hora máquina de uma patrona, R$3.600. E aí ele realmente colocou na outra semana, disse, eu vou dar hora diesel para vocês bater a roça de vocês tudinho. E deu, realmente. Eu estava até viajando com ela, ele ligou, já colocou os vasilhantes para poder a gente levar os tudo. Poxa, e aí, já é hoje, ele já está nos isso aqui. Aí eu liguei para meu pai já foi para policiar. Então assim, a gente já teve esse apoio, né, esse ano dele, que foi, para mim, foi muito essencial para nós, porque realmente a gente estava precisando, todos estavam precisando. E como o óleo diesel está caro, né, a gente tem o trator, mas geralmente a nossa associação é que tem que dispor do óleo. Mas como somos poucos associados, né, a cota que a gente cobra dos próprios associados somos nós, é R$20. E tem deles ainda que tem meses que não tem, né? Porque muitos aqui sobrevivem do Bolsa Família, aí o Bolsa Família vem o artesanato e assalariado hoje mesmo sempre ajudando e meu ocupado.
Lu, né? A gente agora vai organizar, só cortando um pouquinho aqui, que a gente quer ouvir vocês falarem tudo, mas a gente também tem que falar muito, também cansa a garganta um pouco. E aí os meninos agora farão um momento do lanche deles, né? Olharão as coisas e aí voltam. Mas assim, eu, em nome do CETEP, o professor Pedro aqui, o outro professor Pedro, a Leandra, Vera, Chicão, aqui, Cida, Andressa, todos nós aqui agradecemos muito e muito obrigado mesmo por ter recebido, por ter abrido as portas para a escola, por ter nos recepcionado, ter aberto as portas para a escola, né? Nos recepcionado também, contado um pouco da história de vocês, conhecer um pouco mais sobre aquele que está próximo da gente. E a gente sabe que não é fácil. Tem muito estereótipo, como aqui foi falado. E aí, quando a gente ouve diretamente de pessoas que vivem aquilo na pele, aí a gente consegue se aproximar mais dessa realidade que a gente não vive, né? Gente, vamos agora fazer o momento do lanche, viu? Porque daqui a pouco a gente tem que ir, o ônibus tem horário também, tá? Bora fazer uma fila.